Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês de novo aqui com um tema interessante hoje nesse vídeo e eu vou seguir aqui. Tem vários textos que eu vou citar para vocês, vou dar as referências para quem quiser pesquisar depois. E o tema de hoje é a relação entre religião e saúde. Deus, nosso Criador, nos fez com a dimensão física, mental, social e espiritual. Nós somos assim, tendo ou não uma religião, nós seres humanos. Então, a saúde envolve o desenvolvimento dessas 4 áreas indivisíveis, né? Essas conectadas, a parte física, a parte mental, a parte social e a parte espiritual. E o componente espiritual para a boa saúde não é a religiosidade, mas a espiritualidade. Existe uma diferença entre religião e espiritualidade, entre religiosidade e espiritualidade. Muitas pessoas religiosas não são espirituais. E muitas pessoas espirituais não são religiosas, no sentido assim de serem membros de uma denominação. Um exemplo bíblico disso é o centurião de Cafarnaum, aquele militar, né? Que ele não tinha nenhuma religião e ele pediu a Jesus que curasse um servo dele. E ele ajudava os judeus, ele era sincero, era uma pessoa espiritual, embora não tivesse uma religião, era pagão. E a autora que eu gosto de citar, Ellen White, ela fala desse indivíduo, desse centurião, ela fala assim, no livro A Ciência do Bom Viver, página 63. Ela diz: tudo quanto havia de espiritual nele, no centurião, correspondia às palavras do Salvador. Ou seja, aquele centurião, aquele militar, ele tinha uma mente aberta ao Espírito Santo, que vinha fazendo dele uma pessoa espiritualizada, embora não religiosa. Você pode ter nascido na igreja A, B, C ou D, na igreja certa, mas estar nela há anos de uma maneira errada, por não ter espiritualidade, talvez por ter se apegado à tradição, ou fazer orações decoradas, e ir à igreja só por costume, só para receber, ou para não ficar com culpa, né? Quem sabe também orando a Deus para que Ele abençoe os seus planos, em vez de pedir que Ele mostre quais são os planos dele para a sua vida pessoal ou para a igreja. Então, saúde física, mental, depende da saúde espiritual, mas no sentido de espiritualidade ou religião prática. Um professor de neurologia da USP, Universidade de São Paulo, numa entrevista numa rádio sobre doença de Alzheimer, ele disse que para prevenir a enfermidade na doença de Alzheimer é preciso, entre outras coisas, olha, interessante, não foi um psicólogo nem um psiquiatra, foi um professor de neurologia. Ele disse que para prevenir a doença de Alzheimer é importante, primeiro, não guardar ressentimentos. Segundo, envolver-se num trabalho filantrópico genuíno. E terceiro, cultivar gratidão. Eu vou repetir, não guardar ressentimentos, se envolver em trabalho filantrópico, gratuitamente genuíno, e cultivar gratidão. Ao fazer isso espontaneamente, de coração, se está vivendo a religião de Jesus, porque haverá uma espiritualidade. E essa senhora White, que é uma serva de Deus inspirada, olha só o que ela fala sobre religião. A verdadeira religião consiste em se colocar sob a orientação de Deus em pensamentos, palavras e ações. Isso está no livro Refletindo a Cristo, página 106, publicado em 1986. Um outro texto que está no livro, que é a melhor biografia de Cristo, considerada assim pela Biblioteca Nacional de Washington. O livro chama-se O Desejado de Todas as Nações, na página 497. Está escrito assim: na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. E eu vou ler aqui na minha tela um outro texto ainda também dela, da Review and Herald, uma revista americana, de 10 de junho de 1902.
ela escreveu assim: a religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa que o pecado é removido e que o vazio é preenchido com o Espírito Santo. Significa que a mente é iluminada por Deus, que o coração é esvaziado do eu e cheio da presença de Cristo. Linda definição de religião, né? Tempos atrás eu recebi do Dr. Harold Koenig. Ele é um professor de psiquiatria e ciências do comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade Duke, na Carolina do Norte. Ele enviou um capítulo de um livro chamado, traduzindo para o português, foi publicado em 2007. Esse livro é Dimensões Espirituais no Cuidado da Saúde, que ele preparou esse capítulo e ele revisou com o título de esse livro, um livro completo com esse capítulo, né? O livro chama-se Religião, Espiritualidade e Saúde, Compreendendo os Mecanismos. Nesse livro, ele publicou esse capítulo, que é chamado de Dimensões Espirituais do Cuidado da Saúde. Então, ele inicia com comentários sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Ele fala de religião como neurose, como ajudadora também no lidar com enfermidades, fala da relação mente-corpo. Ele cita trabalhos científicos sobre como a religião afeta a saúde física e conceitua a religião e a espiritualidade dizendo assim, esse é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Ele fala assim: religião envolve práticas públicas e privadas e rituais, crenças e um credo com os pode e os não pode. É orientada para a comunidade e para a responsabilidade. Espiritualidade, por outro lado, diz ele, envolve um questionamento pelo sagrado. Para ser espiritual, deve ter algum relacionamento com o transcendente. Espiritualidade é mais focado no pessoal e individual do que a religião. Um ex-professor de psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, o Dr. Jorge Amaro, ele escreveu num livro dele chamado Psicoterapia e Religião, na página 11, ele escreveu assim: o homem maduro, a mulher, né, o homem e a mulher maduro é espiritualizado. Interessante, né? Então, e o famoso psicólogo Carl Jung, ele definiu religião dizendo: religião é uma observação cuidadosa e escrupulosa do que Rudolf Otto, ele cita um outro cientista, apropriadamente chamou de luminosum, uma palavra em latim. Isto é, a religião, né, é uma existência dinâmica que não pode ser causada por um arbitrário ato da vontade. Pelo contrário, a religião, constitui uma experiência, a religião e a espiritualidade, né, uma experiência que domina e controla o indivíduo humano, o qual a vive passivamente. Está citado, é uma frase de Carl Jung, citado por Erich Fromm, no livro chamado Psicanálise e Religião, publicado em português em 1966. Você lembra que Jesus, ele disse, certa vez, ele falou assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e os nomeei para que vocês vão e deem frutos. Não resistir a esse chamado, né, de Jesus produz espiritualidade. Veja que ele fala de dar frutos. Então, responder ao chamado de Jesus sem dar fruto é viver só a religião. Dar frutos é viver a espiritualidade. O psicólogo ainda, Carl Jung, ele diz que religião é uma experiência que domina, né? Eu citei o texto aqui completo, mas um pedacinho do texto, ele fala assim: religião é uma experiência que domina e controla o indivíduo humano, a qual vive passivamente. Essa é a religião no sentido de espiritualidade, né? É como Paulo, o apóstolo Paulo descreve lá na Bíblia, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, lá está escrito assim: os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a religião, mas andam segundo o Espírito Santo. Então existe muita diferença entre estar em Cristo Jesus e estar na igreja. Uma coisa, infelizmente, não é necessariamente igual à outra. E essa escritora que eu cito, a Sharon White, ela fala dessa qualidade de religião como resposta ao chamado do Espírito Santo, dizendo assim:
Está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 131. Deus está buscando você, e o próprio desejo que você experimenta de se achegar a Ele não é senão a atração do seu espírito, do Espírito de Deus, né? Ceda a essa atração. Então, interessante isso, né? Você tendo algum desejo espiritual, isso é sinal que Deus está trabalhando com você e está te atraindo para essa dimensão da vida. A religião e a espiritualidade é a única que preenche o nosso ser com alegria genuína que vem do Senhor, como está lá em Salmo 43, 4. Aliás, é interessante, eu tenho aqui a minha Bíblia na minha mão, uma Bíblia que eu uso diariamente. Então, o Salmo, eu vou abrir aqui porque tem uma coisa interessante nessa Bíblia. Aqui então no Salmo 43, versículo 4, na minha Bíblia diz assim, Salmo 43, versículo 4, diz assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Mas aqui tem um asterisco dizendo para eu ir no pé da Bíblia, ali no rodapé, que tem uma nota ali. E ali está dizendo que o original hebraico desse salmo, né, que não é, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. O original hebraico não é do Deus que é a minha grande alegria. Sabe qual é o original hebraico? Do Deus que é a alegria da minha alegria. Interessante isso, né? Então a alegria verdadeira, ela vem da espiritualidade, né? Vem da manifestação de Deus na nossa vida, que é diferente da alegria do mundo, né? Que é passageira e que muitas vezes é ligada a situações corruptas, etc. Então, é muito importante isso, porque você veja bem, Karl Marx, no século XIX, ele disse que a religião é o ópio do povo. Uma mensagem infeliz e equivocada, né? E o Dr. George Wayland, que é um psiquiatra da Universidade de Harvard, ele diz assim, eu vou ler aqui, essa é uma frase de um trabalho que ele apresentou no 13º Congresso Brasileiro de Alcoolismo. Um título do trabalho que ele apresentou chama-se Alcoólicos Anônimos, Culto ou Pílula Mágica. Então, o Dr. Wayland, psiquiatra de Harvard, ele fala assim, os opioides produzem a mesma sensação de paz oceânica que encontramos no profundo encontro espiritual do êxtase religioso. A famosa declaração de Karl Marx, aquela que a religião é ópio do povo, pode disfarçar um princípio terapêutico extremamente importante. E Dr. George Wayland, psiquiatra de Harvard, termina dizendo: a religião pode realmente oferecer um alívio que o uso de drogas somente promete. Karl Marx estava realmente equivocado, né? Um sujeito complicado, não trabalhava, vivia dependente da mulher e com as ideias marxistas ligadas ao movimento feminista, e depois eu vou falar sobre isso, que é uma coisa muito, muito difícil, né, de se ver na sociedade. Bom, uma pessoa legalista geralmente sofre com a religião porque ela pode estar vivendo a religião doutrina que oferece só informação, mas não produz serenidade. O Senhor Deus dá um conselho aos legalistas através do rei Salomão. Lembra do rei Salomão lá do Antigo Testamento? Lá no livro de Eclesiastes, não é eclesiástico, é Eclesiastes. No capítulo 7, no versículo 16, Salomão escreveu, inspirado por Deus, assim: não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Interessante, vê lá, Eclesiastes, capítulo 7, 16. Só o Espírito Santo é que pode nos tirar do legalismo. O primeiro passo é você admitir que é legalista. O legalista está, às vezes, até sinceramente, mais preocupado com as coisas do que com as pessoas. Eu posso trocar a palavra legalista por pessoas muito rígidas, muito duras, muito severas. O terceiro passo, então, primeiro, é a pessoa admitir que ela é legalista. O segundo é acreditar que Jesus perdoa e está disposto a curar
o indivíduo legalista. E o terceiro passo é entregar a vontade e a vida a Deus, escutar a voz dele, obedecê-la prontamente, mesmo que vá contra inclinações e desejos pessoais. O apóstolo Paulo, ele era muito legalista lá no início da carreira cristã dele, muito sincero. Ele admitiu que era, ele reconheceu o seu erro, ele agiu com humildade após o quebrantamento, porque antes ele era autoritário, agindo como dono da verdade. Mandava perseguir os cristãos, mandava matar, enfim. Jesus flexibilizou o coração de Paulo a ponto dele posteriormente dizer alguma coisa maravilhosa, como aquilo que ele escreveu na sua carta aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versículos de 27 a 29. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 1, 27, 28 e 29. Paulo escreveu assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Bonito texto, né? Então existem pessoas que tentam cumprir freneticamente uma série de requisitos religiosos durante o sábado, mas não se sentem felizes. O que se passa com elas? O quarto mandamento, só para fazer um breve histórico, eu falei sábado aqui, né? O quarto mandamento original da lei de Deus, ou também a lei de Deus é também chamada de decálogo, ou também chamada de 10 mandamentos, conforme descritos na Bíblia. O original dos 10 mandamentos, os verdadeiros 10 mandamentos, estão no livro de Êxodo, capítulo 20, né? E foi observado, esses 10 mandamentos foram observados por Jesus quando ele viveu aqui há cerca de 2000 anos atrás, né? Ele guardava o sábado, ele observava o sábado, ele ia na sinagoga no sábado, que é a igreja dele, né, que frequentava na ocasião. Então esse sábado é o 7º dia da criação, é um dia especial, é um dia diferente que Deus, o Criador do universo, abençoou e santificou. Alguns acreditam que Jesus aboliu a lei que fala do sábado, mas a lei que Jesus aboliu foi a lei cerimonial dos judeus. Lembra aquela lei que regia todo o serviço do templo, né? Lá do templo de Jerusalém, como o oferecimento dos cordeirinhos e outras práticas ali. Jesus mesmo, ele afirmou que não veio destruir ou revogar a lei dos 10 mandamentos, mas veio cumpri-la. Onde está isso? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 17. Veja que nos versículos seguintes, Mateus, capítulo 5, versículo 17, e veja que nos versículos seguintes, ele está descrevendo qual é a lei que ele diz que não veio anular, mas veio observar, que é a lei moral, porque ele cita ali alguns desses 10 mandamentos, né, que estão, como eu disse, no livro de Êxodo, capítulo 20. E algumas pessoas também dizem que a guarda do sábado, o 7º dia da semana, é uma coisa só para os judeus. Mas elas estão equivocadas, porque a lei com os 10 mandamentos, cujo quarto mandamento é o sábado, essa lei foi instituída antes que existisse povo judeu. Então, essa lei é para a humanidade toda. Quando Deus criou os seres humanos e todas as coisas do universo, quando Deus criou, ele, né, no primeiro dia fez umas coisas, segundo, terceiro, quarto, quinto, cada dia ele fez vários objetos, ou pessoas, ou animais, enfim, plantas, lua, sol, água, mar, enfim. E no 7º dia ele descansou, ele abençoou esse dia e santificou esse dia. Então, nesse momento que ele fez isso, não tinha judeu nenhum, tinha acabado de criar Adão e Eva ali. Então, a guarda do sábado não é para judeus somente, né? É para a humanidade, porque é o quarto mandamento da lei de Deus. Mas voltando, ainda na relação à observância do sábado como dia de guarda, ela só pode ser prazerosa se for vivida no Espírito Santo. Desse modo, a bênção já está acontecendo com a pessoa, porque a presença desse Deus, o Espírito Santo, é saúde, que pode vir na forma de Deus pode abençoar você e a mim na forma de uma repreensão, de um apoio, de um conforto, de uma iluminação, de uma orientação, alegria, força espiritual contra a tentação ou contra uma dor, né?
e também porque é o poder que move o cristão a ajudar alguém, esse poder de Deus. Então uma pessoa pode viver o sábado egocentricamente, mesmo com um cargo na igreja, se o motivo dela é se exaltar, se exibir e manipular. Não é impossível fazer muita coisa na igreja ou na organização denominacional atuando como workaholic, né? Workaholic é a pessoa viciada em trabalho. Né? Isso pode acontecer porque a pessoa pode estar tão viciada em trabalho que é uma forma, né, de fugir de dores emocionais, pessoais ou familiares. Então, uma pessoa pode ser viciada em cocaína, em maconha, em álcool e também pode ser viciada em comida, em vestuário, em compras e no trabalho. O drogado busca nos efeitos da droga de escolha o amortecimento da dor emocional e espiritual. Sabia que um dia Jesus deu uma bronca nos religiosos que atuavam na igreja, dizendo, eu vou usar minhas palavras, está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Vou repetir, João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus, nas minhas palavras, Jesus disse assim, vocês ficam tão envolvidos nas atividades da igreja e das instituições da igreja e não querem vir a mim para terem vida. João 5, 39 e 40 diz ali, vocês ficam tão envolvidos nas atividades na igreja e das instituições da igreja e não querem vir a mim para terem vida. Ele, na verdade, Jesus falou, o texto que está ali, original, vocês ficam examinando as escrituras e elas realmente falam de mim, mas não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, você fica envolvidos com questões aí administrativas, enfim, as disputas, né, por posição na igreja, e eu fico aqui de lado esperando vocês. Então, se você se envolve com o trabalho na igreja ou nas instituições da igreja como resposta do toque de Deus, então existe alegria. Sem isso, o que tem é obrigação formal, um abuso e canseira. Quando o apóstolo Paulo, escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ai de mim se não pregar o evangelho, eu creio que ele dizia no contexto de eu não quero perder essa alegria, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, eu não quero perder esse prazer, essa satisfação. Igual Jeremias, né? Que disse lá no seu livro Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 15, versículo 16, ele falou, achando as tuas palavras, Deus, eu logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então, será que a prática da religião genuína é suficiente para uma boa saúde mental e emocional? Essa serva de Deus que viveu no século XIX e início do século XX, Ellen White, ela deu a sua vida para o Senhor usar como Ele queria. E olha essa declaração dela, muito linda, que está no livro chamado Conselho sobre Saúde, página 324. Ela fala assim, a religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, porque ela é um potente calmante dos nervos. Eu vou ler, está no livro Conselho sobre Saúde, página 324, e diz assim, a religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, porque ela é um potente calmante dos nervos. Interessante, né? A prática neurótica da religião produz conflitos nos relacionamentos, como quando se usa, né, a religião ou a posição eclesiástica para promover preconceitos, justificar o ódio e agressão, ganhar poder e controle sobre os outros, perseguir, encorajar pessoas a abandonarem ou a evitar métodos diagnósticos e tratamentos médicos e psicológicos necessários. Paulo escreveu lá em Filipenses 4, versículo 13, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13, Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo, né? Eu até hoje nunca vi um pregador citar o verso seguinte, porque na realidade não termina ali, o pensamento de Paulo não termina no Filipenses 4, 13, segue até o 14. No 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. No verso 14 ele fala, todavia, entretanto, né, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Paulo dizia que ainda que ele acreditava que em Jesus ele podia lidar com as aflições pessoais, havia sido muito bom que alguém o tivesse ajudado.
E essa escritora inspirada por Deus, ela fala assim: o coração humano anseia simpatia no sofrimento. Eu estou lendo aqui. Esse anseio experimentou Cristo até o mais profundo do seu ser. Na suprema angústia da sua alma, Jesus foi ter com os discípulos com um aflitivo desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes concedera bênçãos e conforto e protegera na dor e na aflição. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 486. O Desejado de Todas as Nações, página 486. Quer dizer, então o próprio Senhor Jesus, no seu momento, na sua humanidade, naquele momento de angústia muito pesada, ele sentiu falta de um apoio humano ali para estar com ele naquela situação. Então, só Deus sabe quem precisa de ajuda humana, profissional ou não, para o restabelecimento da saúde emocional e quem pode obter isso só com Ele. Se o Senhor Deus achar que uma pessoa precisa de tratamento profissional, Ele vai encaminhar as coisas para isso acontecer. Se Ele achar que é com Ele mesmo e só, basta a pessoa crer e obterá a recuperação da saúde necessária, a qual pode ser instantânea ou pode ser um processual. Sob inspiração divina, essa escritora Ellen White, ela escreveu que 9/10 das doenças têm origem na mente. Como é que isso acontece? Eu vou citar só apenas alguns exemplos científicos disso que a gente chama de psicossomática, que é o estudo da relação entre a mente e o corpo. Um dos ganhadores do prêmio Nobel em Medicina, anos atrás, mostrou a existência da comunicação entre células do sistema nervoso central e células do sistema imunológico. A doutora Donna Yudeman, da Fundação Biomédica para a Pesquisa do Estresse em Phoenix, Arizona, parece que ela já morreu, ela verificou nas suas pesquisas que pessoas com boa saúde antes do cônjuge morrer, após ficarem viúvas, tiveram uma queda da imunidade, especialmente das funções dos linfócitos B e T, que perdurou essa queda, essa depressão do sistema imunológico, a gente chama isso também, né? Demorou aí uns 6 meses até que o sistema pudesse voltar a funcionar. E foi observado que a esperança era o fator mais importante para manter estados fisiológicos saudáveis diante do estresse causado por perdas significativas. Então, olha a relação da mente com o corpo. Uma mente triste pode produzir uma deficiência na função, um enfraquecimento na função de defesa produzido pelo sistema imunológico. Essa citação está num livro, aliás, num artigo chamado, em inglês é Hope and Immune System, ou seja, a esperança e o sistema imunológico, publicado na revista Stress Medicine, em inglês. Um pesquisador, cientista, pesquisador chamado Ipel, e colegas dele observaram que mulheres que experimentavam alto nível de estresse tiveram mais rápido encurtamento dos telômeros em suas células. Telômero é a parte final do DNA, que facilita replicar quando a célula divide. Então, em cada divisão celular, o telômero encurta, e quando ele acaba, não há mais divisão e a célula morre. Ou seja, quanto mais curto é o telômero lá no seu DNA, menos tempo de vida você tem pela frente. Os estudos mostraram que nas mulheres estressadas, o encurtamento do telômero produziu um envelhecimento das células 10 anos mais rápido do que nas mulheres menos estressadas. Então vejo essa relação sobre a saúde física e a saúde mental. E essa autora, Ellen White, ela escreveu dizendo assim: grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e podem ser curadas apenas pela restauração da mente à saúde. Está no livro Conselho sobre Saúde, página 349. E o Dr. Herbert Benson, médico clínico de Harvard, ele disse num livro dele publicado em português, chamado Medicina Espiritual, Dr. Herbert Benson, ele é o diretor do Instituto de Corpo-Mente da Universidade de Harvard,
Esse livro foi publicado em 1998 pela editora Campos. Ele fala assim: as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Ou seja, as emoções, os sentimentos influenciam muito a maneira como o corpo funciona. E muitos médicos tratam pessoas olhando somente o aspecto físico das queixas, sem procurar entender a dimensão emocional do paciente. E essa autora, de novo, White, ela explicou dizendo assim: existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A depressão produz muitos dispépticos, pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Isso está no livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 63. Eu vou repetir. Ela falou assim que existe muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. E ela cita um exemplo aqui, dizendo assim: a depressão produz muitos dispépticos. O que é dispéptico? A pessoa que tem dificuldade para digerir os alimentos. E ela diz que o problema mental tem uma influência para... O problema mental pode ser ansiedade, tristeza, angústia, enfim. Tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Olha só, mais uma vez uma citação aí. E também o doutor, essa citação dela que mostra a relação mente e corpo, né? O doutor Jim Ornish, ele é um cardiologista, professor da Universidade da Califórnia em São Francisco. Em um de seus livros, ele comentou que as pessoas com ataque cardíaco têm risco de morrer dentro de 6 meses 4 vezes mais se permanecerem deprimidas e sozinhas. E na Universidade Case Western Reserve estudaram 10 mil homens casados, uma amostragem grande, 10 mil homens casados, e encontraram que nessa pesquisa que aqueles homens que responderam sim à pergunta: sua esposa expressa amor a você? Os que responderam sim tiveram significantemente menos angina, menos dor no peito. Está no livro do Dr. Ornish, muito interessante, chamado Amor e Sobrevivência, na página 32, na página 33. Então, é muito importante para o cristão e todas as pessoas aprenderem a lidar com as suas emoções. Se ensina tanta coisa, né, para criança: balé, natação, espanhol, inglês, além das matérias convencionais, né, de matemática, português, geografia e tal. Você já viu alguma escola que ensine as crianças ou aos jovens sobre como lidar com as emoções? Eu ainda não vi. Então veja o conselho dessa autora, né, Ellen White. Ela fala assim: animai a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. A expressão de amor. Anime a fazer isso. A causa de haver, continua ela dizendo, a causa de haver tantos homens e mulheres, ela cita os dois, né? Essa história de que a mulher é muito afetiva e o homem é frio, isso é relativo. Tem homem afetivo e tem mulher fria, né? Afetivamente falando. Então, a causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, diz ela, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância. E a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Esse texto está no livro também, O Desejado de Todas as Nações, página 516. E ela diz ainda no livro Orientação da Criança, página 193, ela fala assim: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter, do caráter da criança, do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Então, esses são apenas alguns trabalhos científicos que eu coloquei aqui, alguns textos rapidamente, mostrando a relação entre a mente e o corpo, entre saúde mental e saúde física, e conectado com a saúde espiritual. As pessoas geralmente querem saber se no processo de cura a fé e os remédios têm o mesmo peso. Deus recomenda a mudança de qualidade de vida para uma qualidade melhor, caso o indivíduo esteja praticando um estilo de vida não saudável. É isso, essa mudança do estilo de vida, é isso que previne a doença e promove a cura. É mais fácil, claro, tomar uma pílula, mesmo um fitoterápico, né, do que mudar o estilo de vida.
O povo precisa compreender que nenhum remédio cura a causa, pois atua no sintoma e que cura, entender também que cura é diferente de tratamento. Cura é um processo de recuperação da saúde. Tratamento é algo para aliviar os sintomas. Então, inspirada por Deus, ela disse assim, essa autora, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 346. Os meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Vou repetir, os meios naturais, caminhada, uso da água, do sol, alimentação natural, né? Às vezes um fitoterápico, uma massagem, enfim, uma hidroterapia, geoterapia, enfim. Os meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Pedimos o milagre e o Senhor dirige a mente a algum remédio simples. Deus não nos dá nenhuma animação quanto a fazer por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos. As leis naturais, diz essa autora, têm de ser obedecidas. Interessante que eu lembrei agora aqui, não está no meu texto para compartilhar com você, mas lembrei, anos atrás eu comprei um livro bastante volumoso de Murray e Pisorno, 2 cientistas, e o livro chama-se Enciclopédia da Medicina Natural. E é interessante que tem um capítulo que ele fala assim, para ter saúde é simples, são 3 coisas, a alimentação natural, a atividade física, né, exercício físico e uma atitude mental positiva. Interessante, né? O Dr. George Wayland, que eu já citei, o psiquiatra de Harvard, ele fala assim no livro, esse livro é o do, no artigo que ele publicou, do artigo da palestra que ele apresentou no Congresso sobre alcoolismo aqui no Brasil. Então ele fala assim, em crises graves, as epifanias espirituais e o lançamento espontâneo de endorfinas do cérebro entram de mãos dadas para propiciar o alívio da dor. Resumindo, Deus entra pela ferida. O Dr. Ornish, esse cardiologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, ele diz assim, no livro Amor e Sobrevivência, página 24. Dor e sofrimento não são a mesma coisa. Cura é quando a doença física melhora de forma mensurável. Restabelecimento é o processo de se tornar um todo. O restabelecimento pode acontecer mesmo quando a cura não é possível. Eu vou repetir. O restabelecimento pode acontecer mesmo quando a cura não é possível. Você chega a um ponto de reintegração e de profunda paz interior, no qual pode enfrentar a doença com menor temor e sofrimento, com mais clareza e compaixão. Embora a cura seja maravilhosa quando ocorre, o restabelecimento é geralmente mais significativo, porque nos leva ao lugar onde se está mais livre do sofrimento. Eu me lembro que eu estudava nos Estados Unidos e acompanhava o Dr. Sang Lee, e era um médico americano, coreano, e uma vez ele me convidou para visitar um capitão, parece que um capitão, um coronel do exército da Coreia, que estava nos Estados Unidos se tratando com ele, estava com câncer terminal, e fomos visitar esse militar, e realmente a coisa mais importante é que esse militar finalmente se rendeu a Deus, se entregou a Jesus, então ele passou a ter paz, a ter serenidade, mesmo tendo um câncer que não teria cura. Então, por isso que aqui o Dr. Ornish, né, da Universidade da Califórnia, está dizendo, né, de que o restabelecimento pode acontecer mesmo quando a cura não é possível. Voltando à questão da observância do sábado, só um pouquinho, será que podemos ver a guarda do 7º dia da semana? Alguém já me perguntou isso, né? Será que podemos ver a guarda do 7º dia da semana como um fator de restauração do corpo e da mente? Olha esse outro texto aqui dessa autora que eu tenho citado, Ellen White. Ela fala assim, também nesse livro maravilhoso chamado O Desejado de Todas as Nações, página 210. Aliás, se você quiser, é a melhor biografia de Cristo que eu conheço. Você pode comprar direto no site da editora cpb.com.br. C de casa, P de publicadora, B de brasileira. CPB.
cpb.com.br. O Desejado de Todas as Nações, página 210, está escrito assim: Deus quer que sejamos felizes e nos deu os preceitos da lei dos 10 mandamentos para que, obedecendo-lhes, possamos ter alegria. Interessante nesse texto. Então, os cientistas que estudam a cronobiologia verificaram que existe alguma coisa diferente no ritmo do 7º dia, ou chamado cientificamente de ritmo circasseptano. E que esse tipo de biorritmo pode revelar que os organismos precisam de uma certa pausa como um estímulo para seguirem vivendo. Não foi sem sentido, sem razão, que o Senhor Jesus disse lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito, Jesus falou assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ao desligarmos do trabalho convencional e concentrarmos nossa mente somente nas coisas divinas, no sábado, nas coisas espirituais, o nosso corpo é restaurado, a nossa mente é restaurada, porque eu acredito que há uma manifestação restauradora diferente nesse planeta, no 7º dia. Quando Gênesis, capítulo 2, versículo 3, afirma que Deus abençoou o 7º dia, a referência é o que existe em sua criação, as plantas, os animais, o ser humano. Então, algo diferente acontece nesse dia em nosso corpo, em nossa mente, para nos restaurar, se você permite, se você quer que Deus te ajude. Você pode pensar em como o sábado pode ajudar o crente, aquele que acredita, a reorganizar pensamentos e emoções. Uma resposta é: se o observador do sábado se entrega a Deus plenamente no dia a dia, ao chegar o sábado, ele escolherá os pensamentos que vai nutrir nesse dia especial de restauração física, mental, social e até social e espiritual. A liberdade será vivida quando ele pensar os pensamentos aprovados por Deus para o sábado, pois preste atenção nisso que eu vou dizer, a verdadeira liberdade é uma total submissão e obediência à vontade do Deus Criador. Os pensamentos produzem os sentimentos ou emoções e essas influenciam a saúde física. Portanto, o sábado pode nos ajudar a organizar os pensamentos e levá-los à dimensão maior, que é a espiritualidade, a busca da obtenção da mente de Cristo, Olha a mente de como o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 16. Repito, 1 Coríntios 2, versículo 16, ele fala sobre ter a mente de Cristo. Então, o que pode contribuir para que a saúde mental, emocional de cristãos ou não cristãos esteja ruim? Por um lado, tem muita gente sofrendo emocionalmente nas igrejas e filosofias, e eu penso que isso pode estar ligado à falta do aprendizado de lidar com as emoções, com os sentimentos, com os seus pensamentos distorcidos, mesmo com recomendações que alguns podem ter sobre isso. Por exemplo, tem um texto aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 617, que diz assim: é em misericórdia que o Senhor Deus, revela aos homens, aos seres humanos, seus defeitos ocultos. Ele deseja que examinem criticamente as complicadas emoções e os motivos de seu coração e detectem o que está errado, modifiquem a sua disposição e refinem suas maneiras. Quer dizer, Deus tem interesse de iluminar a nossa mente, mostrar nossos erros, nossas falhas, para que a gente possa buscar uma correção disso. Deus deseja, continua essa autora dizendo, Deus deseja que seus servos se familiarizem com o próprio coração. O coração é a parte mais profunda da mente, onde estão as nossas motivações, nossos desejos mais profundos. A fim, diz ela, de lhes levar um conhecimento verdadeiro de sua condição, permite ele, Deus, que os fogos da aflição os assaltem para que sejam purificados. Quer dizer, quando vem algumas aflições na nossa vida, Deus está permitindo, não está enviando, está permitindo que isso aconteça muitas vezes para a gente aprender, para a gente ser purificado, para a gente buscar uma espiritualidade que vai nos trazer uma cura. Mas mesmo as pessoas da igreja, com exceções, é claro, não querem pensar na dor emocional em geral.
querem um remédio, né, comprimido, com xarope, enfim, né, uma injeção para resolver o assunto sem terem que examinar as complicadas emoções como Deus quer que você faça. E podem fugir disso durante muitos anos, até que um transtorno mental as atinge. A dor, seja angústia, tristeza, medo excessivo, dor física, psicossomática, é um alarme que indica que é tempo de parar e reavaliar a maneira como a pessoa está vivendo. Por outro lado, as pessoas religiosas podem ter melhores defesas contra certas aflições mentais. Podem, por exemplo, ter mais resistência no episódio depressivo em relação a cometerem suicídio. Ou pessoas religiosas que praticam uma religião, elas podem evitar o consumo de drogas melhor do que as que não praticam, né? Não frequentam uma igreja, seja bebida alcoólica ou seja drogas ilícitas, porque a sua fé religiosa ajuda a evitar cair nessa situação. Eu queria terminar deixando um conselho meu, um dessa escritora inspirada, né, Ellen White, e um conselho da Bíblia nesse assunto de saúde, espiritualidade, religião. O meu conselho é: busque a espiritualidade, a conexão com Deus individual, diária e duradoura. Ao fazer isso de coração, profundamente, Deus vai te dar luz, a luz que você precisa para entender o caminho da obtenção da cura possível, seja física, emocional, do caráter, cura que pode envolver ou não uma ajuda profissional especializada. Então, o meu conselho é: busque a espiritualidade, essa conexão com Deus que se faz como? Eu, como cristão, eu recomendo o texto bíblico, a oração, ajudar as pessoas a compreenderem a verdade, ajudá-las em alguma necessidade que elas têm, né? Então, isso é a busca de Deus. Agora, eu queria deixar também aqui um conselho dessa autora, Ellen White, que está num artigo em inglês chamado Sinais dos Tempos, The Sign of the Times, de 15 de fevereiro de 1905. É antigo, mas olha só, ela fala assim: deveríamos estudar a experiência da vida passada, estudá-la assim como nós estudamos as provas de um artigo, para encontrar os erros e anotá-los nas margens da página. Deveríamos fazer isso diariamente e anotar nossas faltas de modo que possamos evitá-las no futuro. Ela está falando de uma autoanálise, autoobservação. E um conselho... Painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an art rock delight. Haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. In the darkness we find the light, guided by the... O que eu quero deixar aqui da palavra de Deus, da Bíblia, pode ser esse. Tem tantos, mas vou citar um, que está no Salmo 139, versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.